Olá, olá! Estamos começando mais um episódio, mais precisamente o 10º episódio do podcast Vida É. O podcast para aquelas pessoas que gostam de bater papo sobre a vida, mas que especialmente gostam de viver a vida. Hoje com Karina Ikeda, que eu já aproveito, não sem antes dar a oportunidade do meu querido companheiro de bancada, Robson Amushi, dar as boas-vindas a todos. Daí, Robson. Olá, Marcel. Tudo bem com você? Eu tô bem. Aqui também, mais uma vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Empolgado, cada vez mais empolgado com esse podcast. Tá ficando cada vez melhor, né, cara? Cada vez uma surpresa, uma viagem, um aprendizado. A gente sabe onde começa, não sabe onde termina. Isso. E o convite é esse, se joga de coração e alma que você não vai se arrepender. Muito bom, muito bom. Hoje temos a alegria de contar com a participação da Karina Ikeda. A Karina é mentor de negócios e então ela ajuda empresários e empreendedores a levarem os seus negócios a resultados muito mais substanciais, robustos. Mas a Karina também ensina outras pessoas a serem mentoras de negócio, a partir de um método de comprovada eficácia e que permite os novos mentores fazerem o seu trabalho de mentoria com muito mais confiança. Karina Ikeda, seja muito bem-vinda e te prepara para uma viagem que a gente não sabe onde vai dar. Isso aqui não é uma live, não é uma entrevista, é uma conversa entre pessoas que apreciam a vida e conversar sobre a vida. Então, a gente está aqui de coração aberto, disponível para o que vier. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, Marcel, pelo convite. Obrigada, Robson, pelo convite. E é muito bom estar aqui com vocês. E o Marcel é uma pessoa que eu super admiro. E eu vivo hoje a melhor fase da minha vida. Uau! Então, faz todo sentido estar aqui quando vocês falam de pessoas que gostam de viver a vida. Eu acho que hoje é a melhor fase da minha vida. Ah, mas nós já vamos começar exatamente por aí. O que é esta melhor fase? O que tu estás experimentando, o que tu estás vivendo, que faz com que tu possa atribuir a esta fase o título de melhor fase na vida? O que está acontecendo aí? Vamos descobrir. Bom, muitas coisas, né? Uhum. Primeiro, eu estou fazendo uma formação nova, que é com o Marcel. Então, esse final de semana, a gente teve uma parte da formação. Então, isso está fazendo muita diferença na minha vida. Para quem fica curioso, formação em constelações familiares, uma maravilha. Isso está fazendo muita diferença na minha vida e no meu trabalho, com certeza. E hoje, eu acredito que a minha vida mesmo está muito diferente. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, eu sou paulista. Eu morei a vida inteira em São Paulo, ao lado de grandes prédios, vários arranha-céus, ficava só no meio do movimento, aquele monte de carro. Hoje eu posso morar do lado da praia e no meio do dia, por exemplo, estou estressada, vou molhar meu pezinho na água e volto para casa. Oh, beleza. Então, isso hoje para mim não tem preço, ter essa vida. E eu nunca imaginei isso na minha vida. As pessoas falam, o que te levou a mudar para o Rio de Janeiro? Várias coisas, a gente pode até falar sobre isso um pouco, mas eu nunca imaginei morar do lado da praia. Tanto é que eu falava, eu gosto de praia? Mais ou menos. Não, hoje eu sei que eu adoro estar na praia. Uhum. Então, eu costumo fazer um esforço para depreender para mim, né? Só que geralmente eu faço em silêncio isso aqui, eu faço em voz alta. A essência do que tu me traz. O que faz tu estar experimentando a melhor fase da tua vida é uma mudança, né? Uma mudança, algo que tu não esperava, que tu não contava, que tu nem sabia que queria, mas tu fez, né? E esse momento de expansão de consciência, né? Então a gente está falando do novo. Totalmente novo. E a mentoria de negócios já é mais antiga ou está mais perto disso? Isso tudo está meio misturado? Na verdade, a mentoria de negócios começou lá por 2017, mais ou menos. É novo também. É novo também. Na verdade, a minha vida teve uma mudança muito radical. Eu brinco que depois dos 40, eu de verdade comecei a viver. Para muitos é assim. Dizem, né? A vida começa depois dos 40.
E em 2014 eu comecei a estudar desenvolvimento humano e a partir daí a minha vida foi mudando radicalmente a cada ano. Tu começou a estudar, vou fazer um jogo de palavras aqui, a estudar o que é desenvolvimento humano ou começou a te autodesenvolver, a praticar o autoconhecimento? Não, na verdade eu comecei a me aprofundar no estudo de desenvolvimento humano para ajudar outras pessoas. Tá. Muito Mas antes aí disso, é fisgada, né? muito antes disso, eu já fazia muitas coisas de desenvolvimento humano para mim. Só que em 2014, eu brinco, né, que foi porque eu ganhei de presente uma equipe de 100 pessoas. E aí eu falei, opa, eu preciso ser uma líder melhor. E aí eu falei, o que eu vou fazer? 100 pessoas. Eu vou fazer um MBA, E aí eu fui fazer uma formação em coaching. E naquela época, quando o instrutor perguntou, quem vai ser coach? Eu falei, eu? Não, eu só quero ajudar a minha equipe. É só isso que eu quero fazer. Então, em 2014, eu fui estudar justamente para ajudar a minha equipe a se desenvolver. Esse era o meu grande objetivo. Me ajuda aí. Era uma líder de 100 equipes, tu pode falar a empresa? Posso, dentro do Itaú, que é uma empresa bem grande. E que setor era esse? Porque eu gosto Uma de área enxergando. operacional. Era uma área que regulava os sinistros. O que é isso, né? Era Itaú Seguros. Itaú Seguros. Quando uma pessoa tem ou um problema de saúde ou acontece uma morte e ele tem um seguro de vida, então eu fazia todo esse processo de regulação para que o segurado recebesse aquela quantia que ele tinha E direito. essas 100 pessoas estavam aos teus cuidados, as pessoas que conduziam Sim. tudo isso. Muito bem. Aí tu foi fazer a formação em coaching. Fui fazer a formação em coaching. Aí eu peguei tudo aquilo que eu aprendi e comecei a aplicar de verdade com a minha equipe. Então eu trouxe todas aquelas ferramentas, que não são poucas, né? Nossa. E comecei a aplicar. E aí, não existe coincidência, né? Mas meu chefe me deu um desafio. A gente fazia esse processo todo de regulação de sinistro em 40 dias. E ele falou para mim, Karina, você tem 1 ano para fazer esse processo ser feito, em média, em 10 dias. Em média 40, passar para média 10. 10. Eu falei, Belo impossível. desafio. Eu falei, chefe, como assim? Como que a gente vai fazer isso? Ele falou, não, você tem várias ferramentas na sua mão, você tem o Lean, a gente tinha várias outras ferramentas. E eu juntei tudo isso, todas as ferramentas que eu tinha, para poder fazer a gente chegar lá. E uma coisa incrível foi que em 8 meses a gente chegou numa regulação de sinistro de 8 dias. E aí tu foi promovida a VP do Itaú, da Itaú Não fui Seguradora. promovida, mas meu salário aumentou. Foi promovida? Fui promovida. Na verdade, eu queria o próximo cargo, né? Na época, para mim, o promoção é engraçado como a nossa cabeça muda, né? Na época, eu queria o próximo cargo. E aí, sim, eu fui promovida, ganhei um aumento de salário, mas não aconteceu exatamente o que eu queria. Que às vezes tem que ter oportunidade junto, né? Sim. Mas foi incrível, assim, isso foi algo que eu falo que, para mim, foi... E a tua porque eu sei que tu tomou várias medidas. Trabalho em equipe, treinamento, mexeu em processos. Em que medida as tuas intervenções, usando aqui o acolá, as ferramentas de coaching impactaram? Ou foi mais gestão mesmo? Na verdade, eu usei muito as ferramentas de coaching. Eu melhorei a não forma... com todo mundo, mas não com os principais, todo mundo, né? Com os meus líderes, né? Porque embaixo de mim tinham 4 pessoas e embaixo delas estavam as outras. Certo. Então, com essas 4 pessoas, eu trabalhei muito fortemente as ferramentas de coaching e eles também trabalharam com as pessoas que estavam embaixo deles, porque eu fui ensinando algumas coisas, né? O básico. E foi muito incrível. Então, assim, conseguir fazer isso, eu falei, gente, olha só, o que eu escolhi fazer funciona. Entendi. E aí o que aconteceu foi que meus pares, as pessoas que estavam à minha volta, os outros gestores, começaram a perguntar, mas o que você fez? Mas imagina um tempo médio para terminar um processo de 40 dias para 10 dias em 8 meses. Isso é mágica. Foi mágica, foi incrível. E começaram a perguntar, e o que tu respondia para eles? E aí foi que eu comecei a atender pessoas individualmente. Teus pares? Meus pares. E tu cobrava? Cobrava. Bem que fez. E aí começou a despertar uma faísquinha, uma centelha, tem algo aqui. Foi assim? Sim, foi exatamente assim. Só que eu não queria, naquela época, para mim, não existia sair de onde eu estava. Para mim, trabalho era acordar de manhã, ir para uma empresa, sair à noite e voltar para minha casa. Era um hobby atender as pessoas. Eu estou ganhando um dinheiro extra. É um hobby remunerado. Era um dinheiro extra. Era bem isso.
Em que momento que deu o clique? Na verdade, o clique, eu fiz vários processos de coaching, né? E um dos processos de coaching, quando eu estava em 2016, foi que deu o clique de eu quero fazer isso. Mas eu ainda não tenho coragem de pedir demissão. Ok. Então, eu preciso me preparar para isso. E aí, eu fui me preparando, só que eu ainda demorei 2 anos nessa preparação. Sabe que deve ter mais ou menos metade do planeta Terra nessa situação aí. Absolutamente convicto de que não está onde gostaria de estar e não consegue fazer o que a gente chama de movimento, né? Eu acho que vai ser útil para muitas pessoas elas saberem o que é se preparar 2 anos para deixar um emprego seguro. E olha que incrível. Nestes 2 anos, eu mudei de emprego 2 vezes, passando a ganhar mais em cada um deles. Aí parece que vai ficando cada vez mais difícil de sair, né? Mas é o contrário. Tu pode fazer caixa, né? Se tu tá esperto, tu vai fazendo caixa. Mas aí tu saiu da Itaú Seguradora? Eu pedi demissão do Itaú, fui para uma outra empresa, uma outra seguradora. Fiquei 1 ano nessa seguradora. Aí pedi demissão de novo, fui para outro ganhando lugar, mais? Sempre ganhando mais. Tô louco pra ter pedido um dinheiro emprestado já. Tá, mas me conta a preparação, como é que tu fez? A preparação foi fazendo terapia, processo de coaching, me conhecendo. Foi Aplicando. Porque eu falo que auto-coaching funciona, mas nada como ter uma pessoa fora, né? Tem uma frase que eu amo, que é: todos nós estamos dentro de uma garrafa. E quando a gente está dentro da garrafa, a gente não consegue ler o nosso rótulo. Então eu acredito nisso, que eu preciso de ajuda sempre. É muito boa essa metáfora. Muito boa essa metáfora. Então eu sempre tive ajuda. Mas eu não tinha retido essa informação. Dentro da garrafa a gente não consegue ver. Isso que é não conseguir ver o que está acontecendo consigo, né? Porque não vê de fora. Não vê de fora. E aí tu passou 2 anos, mas tu passou os 2 anos assim, ó. Eu tenho que me preparar para sair, e foi fazendo terapia, treinamentos, etc. Era tudo decidido, já era uma escolha? Ou era mais ou menos? Era uma escolha, mas hoje, olhando para trás, eu percebo que se eu não tivesse sido demitida, pode ser que eu ainda estivesse trabalhando no corporativo. Foi demitida. Para alguns é uma libertação, né? Na hora eu fiquei chocada, mas eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque vejam, pessoal, a vida é louca, né? A mesma profissional que há 2 anos atrás tinha tirado o tempo médio de conclusão dos processos de 40 para 10 foi demitida. Ah, não foi dessa empresa, né? Eu sei que não foi na mesma empresa, mas é a mesma profissional. É a mesma profissional. E eu fiquei meio chocada. Mesmo fazendo terapia, mesmo fazendo coaching. E qual foi a história que eles te contaram para te demitir? Na verdade, a minha gestora, ela sabia que eu trabalhava com a parte de coaching, que eu tinha meu hobby. E ela falou: como você tem seu hobby, eu tenho que escolher alguém e você já tem outra coisa para fazer. E aí eu fiquei meio chocada. Falei: como assim? Só porque eu tenho outra coisa para fazer? Então foi essa a justificativa. Eu falei: hã? E como é que foi o teu processo? Para algumas pessoas é muito duro, né? Eu tenho a tese de que para aquelas pessoas cuja demissão é muito dura, assim, tem menos a ver com a segurança econômica e tem mais a ver com a sensação de ser descartada, de ser rejeitada, de não ser amada. Por isso que dói tanto para algumas pessoas. Para ti foi muito doloroso? Foi menos do que eu imaginava, mas eu achei que eu estava mais preparada para ser demitida do que eu estava. Imagino. Então, foi muito doloroso. Tanto é que durante 1 ano, eu não conseguia conversar com essa pessoa que era minha gestora. E ela era minha amiga. Então, durante 1 ano, eu não conversei com ela. Eu não conseguia. Não dava. Não era possível. Então, eu fiquei meio que sofrendo e remoendo ao longo de 1 ano, né? E mesmo fazendo terapia, eu achava que não. Eu estou preparada. Só que não. Ah, mas, Karina, isso é muito comum, né, Robson? Muito comum. A gente contar essa história, essa mentira, essa falácia, essa distorção de realidade que eu estou preparada, isso já está resolvido em mim, isso eu já trabalhei em terapia. Porque como a gente percebe uma evolução, porque houve evolução, seja qual for, a gente acha que aquilo ali é tudo, né?
Mas é que os conteúdos que geram comportamento aqui fora, os conteúdos internos, os conteúdos emocionais, espirituais, as feridas, são tão profundas e tão inconscientes que a gente não sabe, mas está lá ainda, né? Basta um fato da vida externa ou do mundo externo para desencadear o processo. E o que tu sentia? Tristeza, raiva, um pouco de tudo? Eu acho que era mais raiva. Raiva. A sensação de injustiça. Acho que era isso. Quando tiram algo de nós, né, a gente fica bravo mesmo. Eu, uma excelente profissional, como que demitem eu? É isso? E a gente... É difícil nas empresas, quando a gente é demitido, eu vou dizer a gente, porque, né? Assim, quando o ser humano é demitido, a gente sabe realmente as causas. As empresas não contam realmente as causas. São poucas as que fazem o processo mais próximo do ideal, né? Que é feedback, retorno, treinamento, feedback, coach, faz tudo com a pessoa, para viabilizar a pessoa. E quando não viabiliza, faz por último o que o Pedro Mandelli me ensinou, que é o contrato de gestão, dizer, fulano, eu preciso deste comportamento. Tu pode me entregar? Não. Bom, se tu não pode, então a gente não pode seguir. Acaba aqui. Fulano, eu preciso desse comportamento. Pode me entregar? Sim. Então assina aqui. Aí a pessoa assina, um tempo depois, se a pessoa não entregou aquilo, tu chama e diz, fulano, tá aqui, ó, tá vendo o nosso combinado? Isso aqui não rolou, isso aqui não rolou, isso aqui não rolou, isso aqui não rolou. E aí o colaborador contando a situação, ele diz assim, eu não consegui mesmo. O senhor me deu todas as chances no meu aparelho Invisalign. Todas as chances. E é muito bonito, Karina. Nem sei se tu utiliza isso no teu método, esse contrato de gestão, pode utilizar. Porque o colaborador sai em paz. Em paz. Ele não sai chateado, porque ele foi tratado com todo respeito e dignidade. Foi dado todas as chances. Provavelmente tu nem sabia que havia alguma insatisfação. Eu conversava muito, então eu sabia que tinha algum movimento e a empresa estava enxugando a área onde eu estava, então isso eu sabia. Mas no contrato de gestão eu entregava tudo que estava lá escrito. Imagina. Então essa é a parte que eu fiquei, caramba, não é que eu não entreguei. É isso que dá raiva, não é o desligamento. Porque só se uma pessoa for muito imatura, ela vai exigir de uma empresa que a mantenha no cargo se ela não está entregando. Né? Então, imagina, o que tu imagina, o que a empresa te pedia, tu entregava. Eu ainda ganhei bônus, então assim, é estranho, né? Mas eu não sei, Karina, para mim é muito nítido, foi o mais fácil para essa pessoa. Mas porque tu era amiga dela. Tu tinha outra renda, ela precisava enxugar custos, só não é mais inteligente. Mas também isso não importa muito, né? Me importa mais saber como tu te moveu a partir disso, assim. Como tu lidou com isso, como é que tu foi saindo disso. Sei que tem terapia aí e tudo mais, mas como é que foi a virada de chave, digamos assim? A virada de chave demorou um pouco, porque eu comecei a mandar currículo, porque eu falei, vou voltar para o corporativo. E aí, em um dos momentos, a minha terapeuta, a minha coach falaram, Karina, você já está trabalhando para uma mudança de carreira. O que você está resistindo a isso? Meu Deus. E eu tinha cliente, eu já faturava, então não era que eu tinha uma reserva. Então, eu tinha me preparado. Eu tinha uma reserva financeira que eu podia não trabalhar ao longo de 1 ano e meio, que eu não ia morrer de fome. Imagina, é tudo pronto, né? Mas para mim, aquilo não era suficiente. E tu acha que era a segurança econômica mesmo que tu buscava ou a segurança de um chão, vamos dizer, de um teto? Porque econômica não pode ser, a não ser que fosse muito profunda, uma crença muito profunda. Eu tinha uma crença muito profunda de que segurança econômica. Para mim era um absurdo pensar, vou voltar a morar com os meus pais. Isso me dava até... Porque eu já morava sozinha, já tinha minha casa, então... Para mim, se isso acontecesse de preciso dar um passo atrás, e tem muito, né, agora aprendendo, olhando para os pais e tudo mais, você fala, meu Deus. Bom, mas eu não deixei tu concluir da tua virada de chave, assim. Teu coach, tua terapeuta te ajudaram, o que tu tá esperando, tu tá trabalhando, e daí? Eu tava lá e aí eu comecei a procurar mais clientes
mas eu ainda não estava certa que era aquilo que eu queria. Você está, vou fazer isso aqui enquanto não arrumo nada, vou aumentar mais clientes. Isso dificultou a minha vida. Porque a partir do momento, acho que foi 6 meses mais ou menos que eu fiquei nessa. Volto para outra empresa, continuo fazendo isso. Nesses 6 meses eu patinei, literalmente. Eu tinha cliente, tinha mês que eu faturava muito. É o que eu chamo de um pé cá, o outro cá, entendeu? É um pé lá, outro cá. Não entrar de corpo e alma em nada. Não estava. Entende? Que nem as pessoas que... Bom, não vou falar esse assunto agora. Os namoridos. Bora. E daí? E aí, quando eu decidi, foi aí que começou a funcionar. Quando eu decidi realmente ir para o meu negócio, e tinha mais um agravante, né? Quando a gente fala que vida é verdade, eu dizia que eu não queria um CNPJ de jeito nenhum. E como que eu ia ter uma empresa se eu não queria um CNPJ? Então, na minha cabeça, isso era muito complicado. Que coisa. Quando a gente cria umas figuras, umas imagens, né? E depois O eu que descobri. significava ter um CNPJ? Qual é o peso disso? Então, para mim, o peso era porque meus pais tinham tido uma empresa há um tempo atrás, a empresa não tinha dado certo e eles quase se separaram. Então, para mim, sinônimo de CNPJ era separação. Que bárbaro. Quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus do céu, legal. eu só não queria um CNPJ por causa disso? Sim, não é só, né? Mas esse era o grande motivo. Nunca é uma causa isolada, mas é um bom motivo. É É. compreensível. É compreensível. E tu começou já com coach e foi migrando para mentoria de negócios aos poucos? Foi, porque começou a aparecer um monte de empreendedor e empresário para eu atender. E aí eu falei, opa, eu preciso aprender mais sobre isso. E aí eu fui fazer uma formação específica em business coaching para poder atender as pessoas. E aí me formei e aí eu comecei realmente a atender mais empresários. Porque quando eu estava no corporativo, eu atendia executivas. Eu atendia praticamente só mulheres e executivas que queriam ser promovidas, que queriam participar de reunião de uma forma melhor. Tinham várias coisas, mas eu atendia as executivas. E aí começou um monte de empresário e empreendedor me procurar. Eu falei, que esquisito. Eu nunca fiz isso na vida. Eu nunca fui empresária. O que essas pessoas estão me procurando? O que eu tenho para contribuir? No começo eu nem achava que eu tinha algo para contribuir, que é muito maluco, né? Eu falava, não, eu não posso ajudar essas pessoas. E aí, conforme eu comecei a atendê-los, eu vi o quanto eu, sim, tinha para contribuir com o empresário empreendedor, com a minha experiência de estar ali em um negócio que funcionava, que tinha processos, que tinha liderança. Quantos anos de Itaú, só para pegar um exemplo? Itaú, 10. Eu trabalhei 3 anos no banco, acho que 2,5 de fé. Não me lembro. 2 anos e meio no banco. Eu nunca fiz tanto curso na minha vida quanto no banco. Porque os bancos são das instituições do Brasil as que mais investem em treinamento da sua equipe. Quanto treinamento recebeu, né? Muito. Muito. E eu sempre fui de estudar, então além dos do banco eu fazia os que eu pagava. E colocava tudo em prática. Na época eu não colocava tanta coisa em prática. É muito engraçado isso, né? Eu era uma pessoa que era muito de estudar. E eu coloquei em prática o coaching, foi algo que sim, eu coloquei em prática, mas eu estudava muito mais do que eu colocava em prática. Mas acho que é mais ou menos assim. Mesmo os que colocam muito em prática, não conseguem colocar tudo. É que não precisa colocar tudo também. E nem tem como, né, Robson? Não. Tu coloca aquilo que está fazendo sentido para ti naquele momento e aquilo move a roda e aí depois coloca mais coisa em prática. Naquele momento, com aquelas pessoas, com aquele recurso, bate certinho, mas não tudo, com certeza. E como tem sido essa jornada de ajudar empresários? Eu sei que hoje tu ensina pessoas a serem mentores de negócio, mas tu deve fazer algumas mentorias ainda. Sim. Né? Qual é a dor do empresário hoje? Assim, aonde que está pegando mais? O que o empresário está precisando mais de ajuda? Onde que ele se paralisa? Onde que ele se inosa, se emaranha? Hoje, eu falo que os nossos clientes vão mudando conforme a gente muda, né? Sem dúvida. Então, no começo, eles chegavam muito reclamando, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Hoje, eu atendo muita gente com problemas de liderança. Muita gente ainda chega porque eu não tenho dinheiro, mas é claro que o dinheiro não é só pelo dinheiro, sempre está embaixo, não é? O reflexo de tudo que está acontecendo vem no não estou faturando tanto, preciso aumentar meu lucro. Mas hoje eu acredito que os meus clientes vêm mudando. Eles vêm com muito mais querendo olhar essa parte de ser um líder melhor, que é algo que eu sempre fui apaixonada e que eu comecei a estudar isso
para melhorar a minha liderança. Então eu falo que os nossos clientes vêm mudando conforme a gente vem mudando, né? Sim, a maior dor, no teu caso, é a demanda por liderança. Hoje é liderança e tem alguns que ainda chegam, claro, por problema de dinheiro e tempo. Tempo é algo que a maioria reclama. Eu não tenho tempo para nada, eu só trabalho. Então tem muitos ainda que reclamam sobre isso. E aonde tu acha que eles estão deixando de fazer algo que leva eles, então, vamos lá, a não conseguir liderar a sua equipe, a não ter tempo e não ter dinheiro? Assim, quais são as causas principais destas dores do empresário médio que chega até ti? Hoje, né, depois de estudar leis da vida e tudo isso, eu vejo que a gente ignora várias leis da vida. Sim. Então, o Vida é Movimento é algo que eu vejo que tem muitos que param o movimento ou reduzem o que faziam. E aí, claro, tem reflexo na empresa, porque o movimento não é o mesmo, mas ele não consegue entender que ele parou de fazer algumas coisas. Ele parou de fazer o negócio girar. Sim, e muitas vezes para de fazer quando o negócio está indo bem. Porque quando eu preciso para sobreviver de nadar, eu nado. Agora, quando eu tenho que nadar um pouco mais para chegar na outra margem, sei lá, eu ganhar um prato de arroz e feijão. Prato de arroz e feijão é uma metáfora para sobrevivência, não é uma boa metáfora, né? Quando eu tenho que nadar muito para conseguir um prato de arroz e feijão, senão eu morro de fome, aí eu nado. Mas eu tenho arroz e feijão todos os dias, aí eu tenho que nadar um pouco mais para ganhar um sorvete. Mas sem um sorvete eu passo. Então, hoje que eu estava ouvindo é uma frase do Leandro Carnal, assim, só passou na minha frente, né? O sucesso é um péssimo conselheiro. Não sei se tu já percebe disso. Que muitos, assim, têm uma empresa já boa, saudável, e ali começa a parar o movimento, né? Parar de se movimentar. Bom, tu percebe, empresários têm dificuldade porque desrespeitam a primeira lei da vida é movimento. Que mais? Porque a gente está falando aqui, empresários estão nos assistindo, profissionais liberais estão nos assistindo, né? E eles vão se identificando. Que mais que tu percebe? Hoje tem olhando para os mentores, né? Não olhando tanto para o empresário, Okay. Olhando para quem vem me procurar para ser mentor de negócios, tem muita gente que me procura porque tem o mesmo pensamento que eu tinha. Eu só posso trabalhar em uma empresa. Ter um negócio, tem muita gente ainda que não pensa em empreender, que nunca parou para olhar para isso assim como eu era. E aí, quando eu apresento isso, ontem, por exemplo, eu estava no voo, e eu vim conversando com uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, mas né, hoje eu sou muito falante. E a gente veio conversando sobre isso e ela estava falando que ela queria mudar de carreira. E ela ficou encantada. Aí a gente trocou o telefone e ela falou, acho que eu preciso do seu curso. Vendendo no voo, pagando passagem. Tem gente que tem uma meta, vender alguma coisa no avião que é para pagar passagem. Acho que aí cair numa dessas. Não posso sair do avião sem vender alguma coisa. Mas não era nem a minha intenção ontem. Eu nem imaginei que alguém ia sentar do meu lado. Mas foi incrível, porque são pessoas que nunca pararam para pensar que poderiam fazer algo diferente do que sempre fizeram. Que era o meu caso. Mais de 20 anos no corporativo, para mim, trabalhar era aquilo. Eu ia me aposentar ali, receber um valor de aposentadoria e era isso a minha vida. Não ia ser diferente disso. E começa esse trabalho de, vamos lá, criar visão ou de aumentar a consciência das pessoas é pelas redes sociais. É ali que começa tudo. Eu, na verdade, hoje ainda, as minhas redes sociais não são tão fortes assim. Eu tenho muito mais indicação do que a minha rede social. Então, tem muita gente que fala, ai, cara, não quero ir pra isso não, eu vou ter que ficar aparecendo na rede. Eu sou uma pessoa que, antes de tudo isso, eu não tinha nem Facebook, nem nada disso. Você colocava Karine Ikeda no Google, aparecia meu trabalho de final de conclusão da faculdade. Só. Era isso que achava sobre a minha pessoa. E eu fui aprendendo. Por quê? Porque se a gente quer atingir mais pessoas, a rede social é muito poderosa, né? E caiu uma ficha nesse final de semana para mim, quando você falou de reconhecimento bosta e reconhecimento uau, né? Que justamente, para que hoje eu uso as redes sociais? Para ter um reconhecimento uau. Porque eu consigo... O reconhecimento uau é dela, vou adotar. Gostei. Também gostei. Tá autorizado, né? Claro. Reconhecimento uau. Eu escrevi no meu caderno o reconhecimento uau. Sabe qual é o reconhecimento uau? Aquele que faz a gente fazer mais dinheiro. A única serventia do reconhecimento é fazer tu fazer mais dinheiro.
Quando ele faz tu te sentir mais felizinho, quando ele faz tu te sentir mais importante, ele tem o mesmo efeito das drogas. Tu vai precisar de mais reconhecimento. Vamos entrar um pouquinho aqui, Karina, depois a gente volta, tá bom? Eu tive essa percepção absurdamente clara com o final da vida do Michael Jackson. Ele ficou uma jornada sem fazer shows. E aí ele ia fazer um show. Então tem aquele documentário Just Do It, Just Do It, Just Do It, que ele diz: o que eu quero é que as pessoas saiam daqui encantadas, deslumbradas, dizendo: nunca vi nada igual. Tá, tem alguma coisa de errada nisso? Não. Mas quem era Michael Jackson, essa autor do campeonato? A maior estrela pop da história. Ele já era. Mas como o reconhecimento tem mesmo efeito de droga, ele queria mais e mais e mais. E como ele era muito exigente com ele mesmo, ele começou a se pressionar a tal ponto que ele começou a perder o sono. Então ele começou a tomar calmantes, depois começou a tomar remédio para dormir em doses mais elevadas, até que chegou um ponto que nem remédio para dormir em doses elevadas resolvia. Precisava ser anestésico, ele era anestesiado para dormir. E até que chegou o ponto que doses comedidas não resolveram, até que uma dose exagerada levou ele à morte. Então, quando eu quero ajudar as pessoas a perceberem que reconhecimento bosta não ajuda, pensa: se nem Michael Jackson foi preenchido por reconhecimento, nós vamos ser preenchidos? Quem sou eu, né? De jeito nenhum. É uma ilusão. É uma ilusão. Então, o reconhecimento uau é aquele que gera resultado no teu negócio, na tua empresa, na tua carreira, no teu bolso. É para isso que serve reconhecimento. Senão, ele é um substituto muito pobre para o amor profundo. Se o reconhecimento não te produz mais dinheiro, ele é um substituto muito pobre para a falta de amor profundo. Pode seguir. Fez muito sentido, porque eu falei, a partir de amanhã, que foi, né, no domingo, tudo, eu falei, eu estarei nas redes sociais, porque isso sim me traz mais dinheiro. Aí. Só que eu não fazia, eu tinha vergonha, eu falava, ai, pra que eu vou fazer isso? Que coisa chata. Ah, não gosto de fazer isso. É algo que eu preciso fazer para ter um reconhecimento uau. E você fez agora muito bonito. Eu peguei você aqui antes do podcast. Estava fazendo, né? Ela fez um maravilhoso aqui. Você percebeu ou não? Não, nem percebi. Você falou, eu preciso fazer mais um stories. Você fez com uma qualidade. Eu falei, nossa, ela faz muito bem isso. Eu quase não faço stories. Vocês sabem, pode estar ficando descontextualizado para alguns de vocês. O que a Karina está falando é que ontem, ou anteontem, né, Karina? No meio da formação Leis da Vida, onde nós trabalhamos carreira, negócios e dinheiro, ela se deu em conta por que ela não fazia não se colocava a serviço do reconhecimento, porque ela ainda não tinha percebido o quão, na alma, né? Saber a gente já sabe, né? O quão impactante podia ser para fazer mais dinheiro. É isso? É isso aí. Para mim, parecia não fazer sentido. Parecia um exibicionismo. E aí, quando você falou do reconhecimento uau, eu falei, é claro que isso me traz mais dinheiro. Então, preciso fazer mais isso, porque além de ajudar as outras pessoas, que é... Claro, eu já vinha fazendo isso, mas não tinha dado o estalo. E deu o estalo de faz todo sentido fazer isso. Cada um tem a sua jornada, né? Eu agora estou com esse aparelho aqui em Invisalign. E o único motivo que eu estou com ele é porque eu estou entendendo que o modo como a gente se mostra para as pessoas, né? Facilita que as pessoas percebam o nosso valor. É uma má comparação, mas já que não me ocorre nenhuma, um produto com uma embalagem não condizente com o conteúdo vai ser menos tomado pelas pessoas, né? E eu não dava nenhuma bola para isso, nenhuma importância para isso. E olha, eu vou dando aos pouquinhos. E assim, aí eu faço um esforço, aí boto um blazer, quando vejo já tô de camiseta e de calça e de não sei o que mais. Aí, um blazerzinho, quando precisa, né? Mas isso é importante, porque é o reconhecimento uau, né? Que vai ter bom resultado. Não é para as pessoas darem tapinha nas costas da gente.
Nós temos um professor, falamos sempre do Décio da Wilma aqui, não? Vou trazer ele, já estou atrás dele. O Décio diz, olha, na vida pode te devolver de duas formas, com reconhecimento ou com dinheiro. Ele diz, eu prefiro minha parte em dinheiro. Esse é o Ele reconhecimento. fala, outra frase dele é reconhecimento no câmbio negro. Ah, Você compra no câmbio negro. Então você fica coisa. aparecendo ali, fica lá, fica bonitão, mas não paga boleto, né? Então você fica comprando um reconhecimento no câmbio negro. Entendi. Muito bom, Karina. Robson. E daí, Karina, então, os teus clientes têm chego hoje basicamente com indicações. Um indica para o outro indica para um empresário para empresário. Empresário principalmente, né? Porque nas redes sociais eu falo para as pessoas que querem atender empresários. Verdade. Então, das redes, chega empresário, claro, porque ele fala, se ela ensina as pessoas a fazerem, ela deve fazer bem, né? Então, tem pessoas que me procuram pela rede, mas é muito menos. É muito mais indicação. Que legal, que legal. E vamos lá. Esse podcast vai ser mais assistido por empresários, então vamos dar esse espacinho para eles aí. Hoje, como mentor de negócios, quais são as 2 ou 3 ferramentas que no teu modo de entender, não é as ferramentas certas, mas que na tua prática como mentor de negócios, tu acha indispensáveis para um empresário? O empresário tem que ter essa ferramenta, essa. O que é ferramenta, pessoal? Não é ferramenta física, né? São técnicas, métodos de gestão que facilitam o trabalho do gestor, né? Quais seriam para ti as que mais tu percebe assim que tem impactado os teus clientes? Hoje eu trabalho muito gestão de tempo, definição de metas Sim. e reconhecimento Da equipe? da equipe. Motivação, né? Muito bom. Reconhecimento da equipe é algo que muitos não fazem. E até quem fala que faz, Faz Mais mais ou ou menos. menos. quando ajusta, fala, meu Deus, mudou muito. Com o ajuste que a gente fez, reconhecendo de uma forma mais estruturada. Vamos lá. Gestão do tempo. E aí tu entrega ferramentas, instrumentos para eles começarem a organizar o tempo deles. Na Tu ainda verdade, tem cliente que chega e não tem agenda? Porque eu seguido me defronto com pessoas que não têm agenda. tenho muitos clientes que não têm agenda. Porque muita gente perde curso. Esqueci, mas como é que tu vai lembrar? Não tem como lembrar. Não tem uma pessoa que lembre de compromisso se não tiver agenda. Eu não conheço ninguém. Tem muita gente que não tem agenda. Aí tu vai ajudando eles a organizar o tempo deles. Sim. E cada um do seu jeito, né? Porque tem gente que gosta de agendinha no papel, tem gente que gosta de agenda no Google. Tá tudo bem. sou no analógico ainda. No papel. Eu gosto demais de engenheiro, né? Eu gosto de papel e caneta ainda muito, mas eu me acostumo a ir cada vez mais. Eu tô migrando, mas eu gosto de rabiscar. E aí depois do tempo... Metas. Que parece que é simples, né? É o que a gente fala, o que é óbvio pra gente É o milagre do outro. é um milagre do Que outro, que é a Zóia essencial Viana pro nos outro. ensinou. É. E metas é algo que grande maioria dos clientes não tem metas bem definidas. Daí acontece aquele fenômeno, né? Conquista e acha que não chegou a lugar nenhum. Por quê? Nunca tá satisfeito. Porque não tem um horizonte, não tem uma meta. E tem não um só objetivo. meta pessoal, não tem meta na empresa. E aí os funcionários não sabem para onde estão indo. Também. E aí tem a consequência disso. Qual é? Se a equipe não sabe onde está indo e o empresário não sabe onde está indo, eles nunca chegam. Se nunca chegam, nunca vencem. Olha que absurdo. Se nunca vencem, nunca celebra, nunca comemora, nunca curte, nunca joga confete. E aí não tem reconhecimento. Então aí não tem o reconhecimento, porque não chegou em lugar nenhum. Né? Por quê? Porque não bateu uma meta. E a meta não precisa ser só meta de venda, né? Pode ser comportamentos, atitudes, posturas. Com essas 3 ferramentas, tu tem ajudado. Nós falamos de metas agora. E reconhecimento. E reconhecimento. Que tem muita gente que reclama da equipe. Não sei se vocês escutam isso, mas... Muito. Minha 100%. equipe não faz, minha equipe Não é engajada. não é engajada. Não é comprometida. Só Já- eu que faço. Já falei 200 vezes. Essa você já ouviu, né? Só eu que faço. Sempre. Se não sou eu aqui, é tudo eu. E a pergunta é, quem disse que tem que ser tudo você?
mas é que a pessoa vê um errinho da equipe e não quer mais que tenha erro. É que lá no profundo é bom eu ter a sensação que só eu sei fazer as coisas, né? É uma esmola, mas é bom, só eu sei fazer. Só eu dou conta para fazer. Só eu consigo fazer. Mas aí reconhecimento no câmbio negro. Reconhecimento no câmbio negro. Né? O reconhecimento fajuto. Eu mesmo me dou um reconhecimento fajuto. Só eu sei fazer isso aqui. Fico me bastando no autoelogio. Né? E a gente não percebe, né? Assim, isso acontece e quando eles começam a entender que não precisa ser só ele, que ele precisa confiar nas pessoas para poder ter pessoas fazendo o que ele quer. Todo esse processo é um processo que a pessoa vai crescendo. Porque eu falo que eu vendo para eles que eu melhoro a empresa deles, mas de verdade eu trabalho o empresário, porque a empresa é só um reflexo dele. Quando ele melhora, a empresa melhora. Não, e é incrível isso, Karina, porque eu tenho a minha prática de consultoria empresarial, que hoje eu estou um pouquinho mais distante, porque tem uma equipe que toca isso, né? Mas quando eu conversava com o empresário trazia para mim, não tem gente boa no mercado de trabalho, né? Ninguém faz do meu jeito, é difícil, gente é complicado. Eu pergunto, mas tem alguma empresa que tu admire? Tem. E por que essa empresa é admirável? Ah, porque tem pessoas legais lá. Tu nunca te perguntou como é que eles conseguem achar pessoas legais, competentes, dedicadas, comprometidas, envolvidas, engajadas, e tu não? Pois é, né? Pois é. Outra coisa que eu utilizava, Karina, era assim, para um pouquinho. Quem foi que decidiu que ia ter esse cargo aqui na empresa? Fui eu. Quem foi que fez o recrutamento para esse cargo? Eu. A seleção? Eu. Quem foi que treinou? Eu. Quem é que gerencia essa pessoa? Eu. E ele é o culpado? Tu escolheu ele, tu mantém ele aqui. Que é o tema da autorresponsabilidade. Porque se o empresário não se autorresponsabiliza, eu nunca vi. Se alguém aqui nessa sala já viu uma equipe se reunir, chamar o chefe e dizer, chefe, nós percebemos que o nosso desempenho está aquém do esperado. E nós estamos aqui para fazer umas propostas que nós vamos melhorar o desempenho. Alguém já viu isso? Não funciona. Parte dele fazer alguma coisa diferente. Parte do empresário colocar a mão na consciência e perguntar, olha, tem empresa que vende mais do que a minha. Tem empresa que os colaboradores são mais comprometidos do que na minha. Tem empresa cujo atendimento é melhor do que a minha. Então, tem um jeito de fazer isso. Tem um jeito. Apenas eu ainda não aprendi. Né? A venda que você não tem é pelo conhecimento que você ainda não conquistou. Né? O resultado que você não tem é pelo conhecimento que ainda não conquistou. Que conhecimento, que aprendizado que eu preciso ter para conseguir ter esse resultado aqui na minha empresa. Duro, né? Essa deve ser a fase mais difícil da tua mentoria, que é a fase da autorresponsabilização. Porque o teu mentorado chega vítima. Vítima dos tributos, da pandemia, vítima do mercado de trabalho, vítima da concorrência. E aí tem que ajudar ele a dizer, tá, mas o que tu vai fazer aqui agora? É assim? E quando ele entende que está nas mãos dele, normalmente os empresários voam. Por quê? Porque empresário já tem uma mentalidade mais à frente, mas muitas vezes eles ficam com véus na frente, botando desculpas de, isso aqui não dá, isso aqui dá ruim. Quando ele começa a tirar esses véus e olhar que se eu fizer isso, vai mudar ali, se eu fizer isso, aí ele deslancha e por isso a mentoria dá tanto resultado. Eu costumo dizer que todo empresário precisa, todos nós precisamos de um mentor, mas assim, todo empresário precisaria de um mentor de negócios para ajudá-lo a olhar para o negócio dele de uma forma diferente. Um olhar de fora, o olhar do rótulo da garrafa. E Karina, quanto por cento do teu método, da tua ajuda termina sendo comportamental e o empresário não vê? E quanto por cento é técnica de gestão? Porque eu caí no mundo do comportamento quando me dei em conta que eu ensinava toda a técnica e a técnica não resolvia. E aí comecei a trazer conteúdos comportamentais e fui misturando e aí começou a andar o trabalho de consultoria. Né? Em que medida tu está compartilhando técnicas de coach ali, não de gestão, de mentoria e não de gestão, de psicologia e não de gestão, de constelações e não de gestão. É assim mesmo? É assim mesmo. Eu chutaria 60, 70 de
a parte de desenvolvimento, É de verdade, se né? conhecer, Eu também acho. e o restante é gestão. E é o que eu falo, né? As ferramentas de gestão são ferramentas simples. Por quê? Porque se for difícil, ele não aplica. Empresário não faz nada que é difícil. Se no dia a dia for dar muito trabalho, ele não vai fazer. Então, as ferramentas de gestão mesmo são simples para ele poder usar de verdade. Mas se ele não muda o jeito que ele pensa, a forma que ele enxerga, não A adianta. postura, né? Não muda. Que coisa. Na minha primeira conversa, é justamente isso que eu preciso entender. Se ele não estiver disposto a mudanças, a ir para um lugar diferente, né? Quando a gente fala do movimento diferente, não vai funcionar. E não existem pessoas que não estão prontas para o processo? Não dão conta de suportar a mentoria? Já teve cliente que eu falei, não, esse momento não é para você, porque não é só sobre dinheiro, Nem né? recebeu? Nem recebi. E ele ficou muito bravo, mas ele voltou depois de um tempo e teve um resultado incrível. E tu já demitiu o cliente? Eu acho que eu nunca demiti um cliente, mas o meu começo, vamos dizer assim, eu sou mais rígida para ele entrar. Tu não deixa entrar? É. Qualquer um? Porque se é muito isso, né? Se a pessoa não está comprometida, não adianta. Não é só o meu trabalho, né? Tem os dois lados. Tem o meu trabalho e tem o trabalho dela. Se ela não fizer o trabalho dela... Não, e o teu trabalho é 0,001%. 0,001%. Eu gosto muito de uma metáfora, vou limpar desse lado, mas se ele limpar o seu para-brisa, o seu lado, Boa. não adianta nada. Adorei. Só limpar aqui não vai dar nada. Vou limpar e o seu Boa. lado você também precisa dar uma limpada. Adorei, já guardei essa. Ó, Robson. fica à vontade. Porque Boa. senão não adianta. A autorresponsabilidade. Qual é a minha parte? O que eu tenho que mudar? Qual a postura que eu tenho que seguir? Porque desse jeito não tá, né? Se a pessoa está procurando algo e quer a mudança, ela precisa estar engajada nisso. É que dói, né? A vida é dor. Aprendi com um cara aí. Vida é Eu dor. também, eu também. Vida é dor. Eu falei esse fim de semana. Teve uma pessoa que faltou na formação, não vou dizer quem é, né? Mas ela vai recuperar. Viu? Tá lá. Mas eu falei esse fim de semana na formação em constelações que eu cada vez mais me dou em conta da importância da quinta lei da vida, a vida é dor. Porque o empresário que não está disposto a sentir a dor de fazer o que precisa fazer, ele vai sentir a dor de não fazer o que precisa fazer. E vai ser mais difícil, né? E uma das coisas mais lindas que eu entendi dessa lei da vida é que quando a gente olha para a pessoa que está sentindo a dor de não fazer, a gente acha ela uma fraca. Ah, essa pessoa é um fraco, ela não faz o que tem que fazer. Mas ela é forte porque ela está suportando a dor de não fazer. E como que eu tenho ajudado os meus clientes agora? Eu digo, mas eu acho que eu não vou conseguir. Esses dias eu ajudei um mentorado que está num processo de emagrecimento. E ele tem que sentir a dor de caminhar, a dor de fazer atividade física, e vou aqui resumir a dor de comer alface. Diz, mas eu não vou aguentar essa dor. E aí eu digo para ele, olha quem tu és. Olha como tem sido o teu sono, quanta dor tu sente. Puta, Marcelo, eu durmo mal toda noite, não acha como deitar na cama, né? Olha como tu sente dor ao levantar da cama. Olha como tu sente dor ao subir 10 degraus. Olha como tu sente dor pela falta de ar que tu sente. Tu acha que isso aqui, que tu tá aguentando, é pouco ou muito? Tu acha que isso aqui requer pouca ou muita força? E diz, puta, para aguentar isso aqui não é fácil. Pois tu dá conta de aguentar isso, tu vai dar conta de caminhar, de fazer musculação e de comer alface. Porque nós somos programados para sentir dor. Nós fomos treinados. Treinados não é uma boa palavra. Nosso DNA tem uma resistência à dor. Nós fomos destreinados para sentir dor. Mas como é inevitável sentir, a gente segue sentindo a dor, que é o que não sente a dor de fazer atividade física. Então, se o empresário percebeu, eu me lembro quando eu fazia mais treinamento empresarial, né? Quando eu mostrava para ele o preço altíssimo que ele estava pagando por não implantar as ferramentas de gestão, o cara ficava, nossa, meu Deus, é que nem tu.
quando tu te deu em conta do preço que tu está pagando de não fazer, mais stories. Falar, não, vou fazer esse negócio. O que me moveu dos meus treinamentos lá com 18 pessoas, foi eu perceber o preço que eu estava pagando, mas que muitas pessoas estavam pagando por não acessar o nosso trabalho. Isso me doeu demais, sabe? Imaginar que eu estava negando a milhares de pessoas o acesso ao que a gente estava fazendo. Ou seja, foi uma dor que me moveu. Foi uma dor que me moveu. Mas o empresário não tem essa noção, né? Não. E o que você estava falando, né, da dor que sente, tem muito empresário que fala, não tenho tempo, só trabalho. E aí, quando tem muitos que têm filhos, né? E aí, quando você pergunta, tá bom, qual é o preço que você está pagando de não ficar com seu filho e não olhar o crescimento dele? Alguns, a ficha cai absurdamente quando você fala isso, que é mostrar a dor para ele, né? A outra dor que ele já está passando, que ele está inconsciente. Perfeito. Perfeito. Não, e passa, né? O tempo passa e há pessoas que dizem, né? Eu não vi os meus filhos crescer. Eu não vi meus filhos crescer e agora tá demais e não recupera. Eu já atendi um empresário que ele falou, eu não quero ser como meu pai. Porque eu não tive meu pai. Ele era empresário e eu não tive meu pai. Então eu não quero ser um empresário igual ao meu pai. E aí ele falou, preciso estudar, preciso fazer diferente porque eu tenho um filho e eu preciso estar presente. Então... Muito bem. Parece minha história essa daí. Eu não queria ser o ausente como meu pai foi comigo. Mas quando eu valorizei a força dele, olhei o que ele tinha de melhor, o que ele fez por mim. Hoje eu consigo fazer como ele faz, mas passar mais tempo com meu pai, aceitando ele como ele é. E uma outra sacada que veio aqui dessa nossa podcast terapia, a vida um dia eu perguntei para um dos maiores empresários brasileiros como ele se tornou rico. Ele tem uma das maiores redes de lojas do Brasil. Como é que você construiu isso? Ele falou, quando eu devolvi meu primeiro 1 milhão, eu já não estava mais com saúde física. Eu não conseguia mais me relacionar com meus filhos. Eu paguei um preço muito alto. Então eu falei, agora eu vou fazer do jeito certo. E aí ele fez esse movimento de construir com amor, estando com o filho, pagando os credores. E foi muito lindo o depoimento dele, a gente chorou junto. Eu falei, muito obrigado por você ter me ensinado isso. Que eu tenho que olhar para todo o sistema e não só ali para a empresa. Antes eu tinha uma construção aí na minha cabeça que era trabalho, saúde, trabalho, família e saúde. Aí agora eu inverti, saúde, família, trabalho. Parece que as coisas entraram no fluxo. O meu eu olhava mais ou menos assim. Trabalho era em primeiro, depois era família e por último era saúde. Era isso. E aí exercício, por muito tempo eu não fiz exercício nenhum. E realmente, saúde, família e trabalho. Hoje eu acho que a minha ordem tá igual a sua. Ótimo. Sabe onde eu peguei esse erro? Naquele trabalho do DWD a gente não faz um quadro lá do Tony Robbins? Aquele lá, então eu falei, tem alguma coisa errada invertida aqui, deixa eu desinverter. Aí eu pus saúde, família e trabalho. Porque se não tiver saúde, eu não passo com a minha família. Se eu não tiver feliz com a minha família, que adianta o trabalho? Não, e para a gente entender, não é uma questão de certo ou errado, é só entender o que vem primeiro. Quem vem primeiro? Eu e o meu trabalho. Como assim? Quem nasceu primeiro? Muito bom. Eu. Entende? Quem vem primeiro? A minha saúde ou o meu trabalho? A minha saúde, então, eu. Então, quando tu entende que primeiro tem o ser humano e depois tem o profissional, primeiro cuida do ser humano, depois cuida do profissional. É a ordem natural da vida. Né? Tu não nasce dentista, tu nasce gente, então cuida da pessoa, depois cuida do dentista. É a ordem natural das coisas, um jeito fácil de sacar o que vem primeiro, o que tu tem que cuidar primeiro. Isso que o Marcel fala, eu gosto muito, de qual é a ordem natural da vida. Quando você pensa assim, as coisas se encaixam. Você não tem muito que ficar, eu preciso saber. Não, pensa na ordem natural. Olha como seria na natureza, o mais primitivo possível e adapta um mundo civilizado. Né? Por exemplo, a gente tem vontade de tomar água na natureza, pois então vamos viabilizar a água civilizadamente. Né? A gente tem vontade de se abrigar lá nos primórdios. Árvore ou caverna, então vamos fazer uma casa. É uma necessidade, civilizadamente. Mas quanto mais próximo
da ordem natural da natureza. Quando a gente fala mais perto da natureza, as pessoas têm a sensação que está na grama ou na floresta. Não. Como seria a nossa vida na natureza? Então é natural buscar abrigo. Busquemos abrigo. É natural cuidar primeiro de si e depois dos negócios, né? Sei lá, eu vou voltar nos primórdios lá. Alguém com uma dorzinha no pé e tem que caçar. Bom, primeiro ele vai dar uma ajeitadinha no pé, né? Depois ele vai caçar. Que seria o negócio da época, né? Não tinha. Seria o negócio da época, era caçar. Com dor no pé, eu aguento um pouquinho mais sem comida. Então, primeiro, cuidar de si, que é o famoso primeiro eu. Inclusive, tem um livro interessante para recomendar para as pessoas. Que é. 1 minuto para mim. 1 minuto para mim. John Spencer, acho. 1 minuto para mim. Procure esse livro para aqueles que, quando cuidam primeiro de si, têm a sensação que estão sendo egoístas. Aqueles que, quando cuidam primeiro de si, têm a sensação de ficar com a consciência pesada. Entendam, primeiro, que eu não disse só eu. Eu disse primeiro eu, e de mim, então, para os outros, para a minha carreira, para a minha esposa, para os meus filhos, para os negócios, para a comunidade, seja o que for. Esse livro vai te ajudar a perceber que quando tu não vive o primeiro eu, tu está prejudicando a todos à tua volta. É a famosa história da Dona Pombinha. Né? Conhece a Dona Pombinha? Não. Dona Pombinha é maravilhosa. Dona Pombinha era uma mãe muito zelosa. Extremamente zelosa. Em dado momento, na região onde ela morava, Dona Pombinha percebeu que estava uma seca. E começou a faltar comida. Ia faltar comida. Ela começou a ir mais longe buscar comida. Porque a seca foi se expandindo, né? E mais longe, até que chegou um momento que ela teve que ir muito, muito longe. Nesse momento, ela só conseguia buscar comida para ela ou para os pombinhos. E como boa mãe que Dona Pombinha era, ela buscava comida só para os pombinhos. E assim ela fez por 30 dias. E só não fez por 31 dias, porque no 30º ela morreu. E no 33º, eles morreram. Os pombinhos. Então, quando eu sofro da síndrome de Dona Pombinha, eu mato o meu negócio, porque eu trago comida só para ele. Eu mato os meus filhos, porque eu trago comida só para eles. Eu mato a minha carreira, porque eu só tenho dinheiro para a minha carreira. Então, essa história da Dona Pombinha ela é bem impactante para algumas pessoas. Que elas se dão em conta que é tudo para os filhos. E aí os filhos ficam sem mãe. O bom é que na vida a pessoa não morre tão fácil assim. Né? Mas a mãe está definhada. Ela está acabada, ela está esmilinguida, a ponto de fazer tudo pelos filhos e ficar chateada com os filhos, ficar impaciente com os filhos. Achar que é pesado demais ser mãe. Por quê? Porque ela não cuida de si. Ela perdeu a noção de que ela é a raiz daquela árvore, os seus filhos, ou ela é a árvore dos seus frutos. Isso é muito comum. Eu estava dizendo de outro jeito agora. Fui fazer um eletrocardiograma, exame de rotina. Aí subi para pagar a moça, pegar o recibo. E ela, o senhor me conheceu, né? Hein, o senhor não tem uns cursos lá para adolescente? Não, não tenho. Já pensei em fazer. Mas não vou fazer. Porque eu descobri que isso não ajuda muito. Eu descobri que se eu quero que os frutos sejam doces e viçosos, basta cuidar da árvore. Tu me entendeu? Nossa. E ela, sim, senhor. Porque como nós temos a clínica, né, que hoje só a Magda está na clínica por uma opção de negócio nossa, é comum, né? Então, os pais trazerem os filhos como se os filhos fossem o problema. Os filhos são só o resultado, são só a consequência daqueles pais que não estão se cuidando, né? Não estão se cuidando.
Nada por acaso, minha esposa acabou de mandar a foto do meu filho com a camisa do Santos, falando que ele tá me esperando com a roupa para eu jogar bola com ele. E agora a minha maior vontade é sair daqui correndo e ir lá jogar bola com ele. Oh, coisa boa. Que é justamente isso, a gente tá ali presente, olhando com carinho. Eu tava todo preocupado, nossa mente contadora de história, né? Olhando o celular aqui, achando que era mensagem ruim, alguma coisa que não tava acontecendo, o que eu faço, o que eu não faço. Ela mandando a foto do menino com o Santos. Oh, que bonitinho. Mas, Karina, me ocorreu algo agora. O tal do autoconhecimento, né? Tu mencionou isso, que tu praticou, depois começou a buscar. E tu disseste que a melhor coisa que aconteceu na tua vida hoje foi tu ter sido demitida e que tu está na melhor fase da tua vida, né? Em que medida o autoconhecimento te ajudou a chegar nessa fase que tu chama que é a melhor fase da tua vida? Quão importante foi tu descobrir quem tu é de verdade para que tu chegasse nessa fase da tua vida? Isso acho que foi o mais importante. E uma coisa que eu aprendi é que não pode parar, né? Então não existe parei, já me conheço. A gente falou um pouco disso no começo, né? Aqui eu já sei. Então, naquela época eu achava que eu já sabia tudo. E hoje eu vejo que eu preciso aprender a cada dia. E a cada dia vem uma coisa nova. A cada dia eu descubro que tem algo que eu não sei, que eu ainda preciso tomar dos meus pais. Então tem várias coisas e a gente não pode parar. Mas tem muita gente ainda que não parou para se olhar, para entender quem ele é. E isso é algo que a gente consegue ajudar muito as pessoas, pelo menos para plantar uma sementinha para falar, vai ali, começar a se conhecer. E não é todo mundo que vai começar, a gente estava falando disso, né, num curso já mais para frente. Cada um tem um momento. Ele precisa começar em algum momento. Então, o autoconhecimento para mim fez toda a diferença na minha vida e ainda faz. A gente não pode parar, tá sempre aprendendo mais. Então, cada curso que eu escolho hoje é um pouquinho... Teve uma época que eu estudava só a parte técnica, focava na parte técnica, era isso que eu queria aprender. Hoje eu entendi que eu preciso balancear um pouquinho do técnico, um pouquinho do autoconhecimento. Não dá pra... E tu já passou por várias experiências, né, de autoconhecimento, várias abordagens, estímulos, tipos de treinamentos ou ajudas, o nome não importa. Tu conseguiria compartilhar conosco qual dessas ferramentas ou abordagens te impactaram assim sobremaneira, foram determinantes? Para você ter ideia, como eu nunca parei, né? Eu já fiz acho que mais de 10 processos de coaching, cada um para uma coisa, nada, mas os processos de coaching fizeram muita diferença na minha vida, muita. E agora, estudando constelação, eu estou enxergando uma parte que algumas coisas a gente via, mas eu estou me aprofundando nisso e estou achando incrível, assim. É uma outra visão, é um outro jeito de ver a vida, né? Mas a união dos dois, você vai ver que lindo que é, né? O Marcel gosta muito poderoso, também. É muito poderoso. Na verdade, o sincretismo é bom, né? Essas misturas são muito poderosas. E me conta aí 1 ou 2 momentos, assim, reveladores no caminho do autoconhecimento. Eu tenho um. Uma vez, não sei porquê, eu tinha 3 chinelos. Não sei porquê, eu ganhei um, comprei outro também. Tá. Aí tô lá no meu pai, e o meu pai... Tá com 3, aí eu digo, eu tenho 3 chinelos. Não sei por que disse isso. Mas dá um pro teu pai, meu filho. E eu fiquei assim, não querendo dizer não, sabe? Mas você não quer dar o chinelo. Que bobagem isso, né? E aí, meu Deus, eu sou egoísta. Quando eu olhei para isso, eu fiquei chocado. Porque eu não me percebia egoísta. O que eu vou fazer com 3 chinelos? Meu pai que me deu tudo, que tirava coisa do corpo para me dar. Trocou a fralda. Meu Deus do céu, 3 chinelos. Mas por que eu estou contando isso? Não é pelo egoísmo. É porque eu já era. Mas eu não via, entendeu? Eu já era. Porque todos temos um pouquinho. E até um pouco protetivo, numa dose razoável. Mas eu não via. Então, eu me lembro bem a época. Até eu estava fazendo Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, que me deu uma expansão de consciência absurda, né? Absurda. Eu percebi coisas do tipo, as pessoas não vêm até mim, as pessoas não são queridas comigo. Digo, mas também eu entro nessa sala, me enfio nesse canto aqui, eu fico olhando para os cadernos,
Não troco com ninguém, não me aproximo de ninguém. Como é que eu quero que as pessoas gostem de mim? No próprio curso. Né? Então, o autoconhecimento dá estas revelações, que eu estou chamando de revelações. Me conta umas 2 autopercepções impactantes e determinantes na tua jornada, querida. Eu tive um fato, que foi na pandemia, que eu vivi 4 meses com uma mala de 5 dias. Uma mala de roupa, que era para 5 dias, eu vivi 4 meses com essa mala. Eu entendi. E para mim foi... Preciso isso era de muito impossível. pouco pra viver. Isso para mim era impossível antes disso acontecer. Eu precisava de muito, sempre mais. Depois que isso passou, hoje é muito mais fácil, eu acho, para mim, entender que eu não preciso de muito para viver. Eu preciso do essencial, eu preciso saber quem eu sou. Tem outras coisas mais importantes do que a importância que eu dava para todas as coisas que estavam à minha volta. Então, isso foi bem impactante. Foi um fato que até hoje ele vem e marca. E outro, essa parte do egoísmo, a vez que caiu a ficha de o quanto eu era egoísta e eu só pensava em mim e não fazia nada para os outros, era assim, não preciso, para que eu vou fazer aquilo? Era tudo, era o eu primeiro, mas não no sentido que você falou do olhar para mim primeiro. Era só eu. Era praticamente só eu. E isso, olhando para trás, era nos relacionamentos, era no trabalho, muita coisa. Principalmente nos relacionamentos. Acho que essa área foi a área que deu o maior choque do só eu. E eu me lembrando dessas percepções, assim, é muito nítido por que a gente não quer enxergar. Porque a gente se acha uma pessoa horrível. A gente se acha uma má pessoa. Me lembrei também de quando eu percebi que eu julgava as pessoas. E aí tem uma coisa maluca, porque quando tu tá inconsciente, tu não vê que tu julga. Depois que tu viu que tu julga, tu vê demais. Tu vê demais, até aquilo se acalmar em ti, até aquilo serenar. Tu vai tomando consciência que é uma fase no caminho do autoconhecimento que as pessoas se acham horríveis, né? Eu comecei esse negócio aqui para me melhorar, como as pessoas dizem, eu tô cada vez pior. Não, tu já era assim. Tu já era assim. Tu só tá descobrindo quem tu é. Mas me lembrei também da minha experiência com poucas coisas para carregar. Eu fui fazer o caminho das missões. Não sei se vocês sabem, existem muitos caminhos mundo afora que não apenas o caminho de Santiago de Compostela. A região que eu moro, no Rio Grande do Sul, é onde foi implantado os 7 povos das missões. Missões jesuíticas guaranis. Os jesuítas chegaram na América pelo Paraguai e pela Argentina, América Latina, e passaram para o Brasil por São Borja. E São Borja, que é a cidade que eu moro. E o primeiro dos 7 povos das missões, que nada mais era do que uma pequena cidade onde se catequizavam os índios e se formava uma comunidade. Então, ali foram 7 povos e alguém idealizou começar uma caminhada, um caminho em São Borja e terminar no último dos 7 povos. E eu fui fazer 315 quilômetros. As caminhadas comumente não, muitas vezes, não sei se mais ou menos do que a maioria, mas não sei se a maioria são feitas em grupo ou individual, não sei, mas são feitas individual e em grupo. Mas naquele momento eu queria fazer uma individual. Porque eu acho que no grupo eu consigo ficar silencioso, já tinha feito o retiro de silêncio, eu acho o silêncio barato. E as pessoas querem conversar e eu não... A minha pegada era para ficar comigo, entendeu? Naquele momento. Então eu vou ter que ir sozinho. Inclusive fui o primeiro naquele caminho fazendo, não, mas como é que tá aí sozinho? Tá, mas tem algum perigo? Não, sempre tem, mas não é muito. Tá, eu vou sozinho. Aí, só que quando decidi ir sozinho me deu medo, graças a Deus. E aí eu fui estudar como é que faz para caminhar. E a gente tem que levar, no máximo, eu não sei se não é 10% do seu quilo, do seu peso. Então aí, vamos pegar o meu peso de hoje, 78 que eu vou com 7 quilos, né? Mas é tudo. Ou seja, dá quase nada. Tem a mochila, tem o tênis que é pesado, né? E aí, só que tu foi quantos? 4 meses, né? Não importa isso. São 315 quilômetros. E é muito bonito ver que tu precisa de muito pouquinho para viver. Muito pouco para viver. Não que tu não possa ter muito, tá bom? Porque eu também não acho que... Não é porque tu pode viver com pouco que tu vai viver com menos do que tu pode.
Se tu pode viver com um pouquinho mais, não tem problema. Mas essa crença de que a gente precisa de muito para viver, ela não procede, né? Não procede mesmo. Eu lembro quando eu fui remar, fui fazer em Everglades, na Flórida, eu, Tadashi, mais alguns trainers, passar 7 dias remando. E na hora de pôr a mala, você põe na frente do instrutor, né, que vai te acompanhar. E eu coloquei um monte de coisa. Ele pegou uma sunga, 2 camisetas e mais nada. Eu falei, mas e esse resto? Ele falou assim, você não vai precisar. Eu fui com uma sunga, 2 camisetas e uma bermuda. E 7 dias remando de ilha a ilha. E veio muita outra história minha de um autoconhecimento que foi nessa mesma viagem em Everglades, você passava um dia inteiro sozinho numa ilha. A gente estava em 10 pessoas, cada pessoa em uma ilha. E você ficava um dia inteiro numa ilha. 7.000 ilhas? Né? Não, são 7 pessoas. 10.000 ilhas, né? 10.000 ilhas. Mas são ilhas pequenininhas, assim, de manguezais, né? Isso. E uma ilha é essa peça aqui. E aí eu fiquei sozinho nessa ilha. E aí tinha um coatis. Um coati é tipo um castorzinho, assim. E aí eu ficava vendo os olhos assim, falava, vão me devorar. E aí eu punha a luz assim, era um bichinho bonitinho, sorrindo. Eu falava, como a nossa mente cria coisas que não são reais, né? E depois eu escrevi uma carta lá, você fica lá e escreve uma carta um dia inteiro para você no futuro. E tudo que eu escrevi ali aconteceu. Como a gente pode criar para o mal e como a gente pode criar para o bem. Se você usar bem a sua mente, você cria o que você quiser para o bem. E ali minha vida começou a mudar porque eu comecei a escrever para o bem dentro dos meus pensamentos. Quanto tempo tu ficou na ilha? 24 horas. Então passou a noite na ilha? Pode palavrão, né? Pode. De medo. E era só os coatis. Você punha a luz, ele sorria, eu ia pra lá, ficava com medo de novo, punha lá, era os coatis. E o 7, a ilha vizinha, dava pra dizer, fulaninho, tu tá aí, fulaninho. Não podia, se você falasse ou chamasse alguém, você era excluído. A questão era você se desafiar a ficar 24 horas sozinho na sua ilha, né? E aí tinha um rádio para você chamar caso algo de emergência. Mas não podia chamar, era só em caso Socorro, de morte. Tem um leão. Não, é um coati. Quanto a gente cria tanto pro mal quanto pro bem. Essa foi uma mudança dentro da minha mentalidade do autoconhecimento que também fez grande diferença. E o quanto a gente carrega desnecessariamente. É assim mesmo. Muito bem, dona Karina. Então eu quero pedir para nós encaminhando que tu deixe uma mensagem para quem quer ser mentor de negócios ou para empresários. Eu vou te pedir essas 2 mensagens, porque tu está aí há anos ajudando essas pessoas. Né? Então vamos começar. Senhores empresários, o que tu acha que de essencial tu gostaria de contribuir com os empresários? O que eu diria para os empresários é: tenha alguém para te ajudar. Esse mundo de empresário e empreendedor é muito solitário. E eu aposto que a maioria que está assistindo a gente se sente assim. Sim. E muitos só não têm coragem de falar, eu estou me sentindo sozinho. Então tem pessoas que podem te ajudar. E tem pessoas que podem fazer a sua empresa ter muito mais lucro, crescer muito mais. E você enxergar coisas da sua empresa que você não enxerga hoje. E aquelas pessoas que estão pensando em fazer a famosa transição de carreira, conhecem de gestão, conhecem de contabilidade, conhecem de liderança, tem já um conhecimento inicial, vamos assim dizer, e tem vontade de ser mentor de negócios. Para essas pessoas eu vou dizer o que eu falo para os meus mentorados. Eu acredito muito mais em você do que você mesmo. Então, venha pelo menos conhecer, dá uma chance para você de acreditar mais em você. Muito bem, procure Karina Ikeda. Querida, por que valeu a pena estar no Vida é Podcast? Bom, valeu muito a pena estar aqui. E uma coisa que, no final aqui, foi algo que, nossa, me tocou. O como a gente cria coisas na nossa cabeça. Quando ele falou do coati, eu já imaginei um bicho enorme. Né? Olha só. A hora que ele falou, eu já fiz assim, meu Deus, o que era? E aí, quando ele falou, coloca a lanterna, e é só como a gente faz isso no nosso dia a dia. Então, criamos monstros imaginários, né? Eu crio vários. Tô aprendendo. A gente vai lidando com eles, né? A gente vai lidando com eles, mas... Por que valeu a pena, Robson Amushi? Valeu a pena porque
aprender algo novo sempre, estar disponível a mudar, faz muito bem, como ela com stories aqui, que eu até falei, os olhos dela até encheu de lágrima, porque ficou bem feliz. Porque foi bonito e às vezes a gente não se valida naquilo que a gente é bom. Então, como é bom a gente poder enxergar no outro aquilo que eu estou precisando. Também preciso falar que às vezes eu fico com medo de fazer o stories, mas eu também sei fazer e eu fico ali me impedindo de fazer as coisas. E como está ao lado de outras pessoas que estão podem contribuir, é bom. Eu já me senti sozinho, como você falou, e foi importante encontrar mentores que pudessem trilhar esse caminho. Então, sempre tem algo a mais para aprender. Para mim, valeu a pena, porque enquanto a gente falava de autorresponsabilidade, de empresário resistente, isso, aquele outro, eu fui me dando em conta naquelas áreas da minha vida onde eu ainda, nas áreas empresarial, né, como empresário, como empreendedor, aonde eu ainda resisto à mudança, né? E ali onde eu resisto à mudança, eu não estou me responsabilizando. O problema é que estou pagando o preço, né? A gente só acha que não está responsabilizando, mas tá, porque está respondendo prejuízo, ou menos faturamento, ou menos qualidade de vida, seja o que for. Então, parar para conversar, e quem está no estado de presença e autoobservação, vale muito a pena. Muito bem, Karina, muito obrigado, Robson, muito obrigado mesmo. Muito todos obrigada. por viabilizar um Vida É Podcast. Esta foi mais uma edição. Nos encontramos na próxima. Muito obrigado, forte e carinhoso abraço. Abraços. Muito bom.